Você pode ir até para o deserto, que a bênção de Deus te acompanha. Amém? Aí de repente nós vamos notar que eles se separam, cada um vai para o seu lado, e a decisão de Ló, e a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 13: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro, e Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Aí nós vamos observar que Ló foi parar exatamente no lugar que aos olhos humanos era o melhor lugar do mundo. Quando você olha aqui no capítulo 13, e especialmente esse versículo 12, você entende que ele escolheu um lugar que aos olhos humanos era o melhor do planeta. Aquele momento era como se fosse um paraíso, jardim do Senhor, traduzindo, paraíso. Quem olhasse para aquela campina do Jordão e para aquela região dizia assim: eu estou no paraíso. Era isso que nós estávamos dizendo. Abraão mandou escolher. É como aquele incidente que aconteceu, que mandaram um jogador escolher um dos lados, e era dia de sol, e ele escolheu, não sei se prestou atenção nesse detalhe, o lado oposto do sol, e ele acabou ficando numa felicidade total, porque jogaram na boa, a favor, com a sombra, enquanto que os opositores estavam, o outro time estava no sol. Todas as vezes que alguém chutava a bola no seu gol, o goleiro tinha dificuldade de enxergar, ele ficava o tempo todo no contra, olhando contra a luz do sol. E ele acabou sendo um infeliz por causa do sol, perdeu o jogo. Logo de repente ele pensou: vai ser algo parecido. Eu estou agora no jardim, eu estou no Éden, eu estou no paraíso. Agora está tudo bem. Abraão se cuide, ele mandou escolher, escolheu o melhor. Mas a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, ser bom, perfeito, ser maravilhoso, ser o melhor. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles é de morte. Existe a questão das escolhas. Lá aqui fez uma escolha sem a direção de Deus. Se você tiver de fazer uma escolha essa semana, se você tiver de tomar uma decisão, que você tome na direção de Deus. Não se precipite, não tome uma decisão por emoção, não tome uma decisão por causa do que você está vendo. Às vezes a coisa pode ser a melhor do mundo, você vai dizer: cara, não, é agora, eu vou arrebentar, vou estar no paraíso. E de repente você pode descobrir que está na Sodoma da vida. De repente, logo começou a enxergar que estava diante de uma sociedade corrompida, que os padrões morais e éticos totalmente destruídos. Havia inversão de valores. A vida ali era uma vida totalmente corrupta. Havia afetado totalmente os valores familiares. Havia homossexualismo, lesbianismo. Ali imperava a lei que estão querendo imperar hoje. E simplesmente quem tinha uma família decente ficava oprimido no meio daquele pecado, daquela imundícia toda. Mas o Senhor, Ele sempre avisa. O Senhor, Ele sempre manda socorro. Abraão aqui fica ausente da narrativa por um tempo, e de repente vemos a narrativa mencionando
a partir do versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos de Mamré, que estão junto a Hebrom, edificou ali um altar ao Senhor. Em outras palavras, Abrão buscou ao Senhor. Querido, interessante que Ló fez a escolha que lhe parecia a melhor possível, e Abrão, que de repente recebe a visita de Deus, aquele que tinha saído no prejuízo. Ló, se fosse um cara menos egoísta, ele ia dizer: que é isso, tio? Tu me tirou do socorro. Eu saí com a mão na frente e outra atrás, e olha como é que eu estou. Eu fui abençoado por sua causa. Deixa eu pegar aqui meus pastores, chamar a atenção deles e fazer eles pedir perdão para os teus, e a gente fazer um concerto. Mesmo que a gente não dê para ficar junto, mas vamos ficar na base de sua escolha. Me abençoe, o lugar que você determinar, eu fico. Mas Ló não estava disposto a aceitar nenhum tipo de orientação mais de Abrão. Ele engrandeceu-se. Seu coração já não era mais o mesmo. Ele já não enxergava as coisas com humildade. E agora nós vamos perceber um detalhe curioso: é que aquele que saiu no prejuízo recebe a visita de Deus. E Deus visita Abrão e diz: olha agora, começa a olhar. Olha para um lado, olha para o outro, começa a vislumbrar toda essa terra. E Deus diz assim: toda essa terra é tua. Não se preocupa. Não se preocupa, Abrão. Parece que está saindo no prejuízo. Parece que tem hora, querido. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que o crente tem que perder para ganhar. Tem hora que você até vai sair no prejuízo dizendo sim para a vontade de Deus. Tem hora que você até vai sair no prejuízo dizendo: sim, Senhor, eu aceito a tua vontade. Só que depois você recebe a visita de Deus, e Deus diz assim: você pensa que eu te desamparei? Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás. Eu sou contigo, eu sou o dono de tudo isso. Eu vou te dar vitória, eu vou ser contigo, eu vou te honrar no meio dessas situações. Aí você vai notando que Deus não tinha desamparado Abrão. Qual foi a atitude de Abrão? Buscar ao Senhor. Conselho que busca Deus. Busca Deus. De repente, Ló estava desfrutando da prosperidade, mas havia feito uma péssima escolha, e o fruto daquela escolha viria mais tarde. Além dos problemas na sociedade que ele vivia, houve um conflito, pois a sua cidade fazia parte de uma confederação de outras cidades, reinos, que havia estado em aliança por um período, e um deles quebrou. E ao quebrar aquela aliança, houve uma guerra, 5 contra 4. E quem sai no prejuízo? Sodoma. Capítulo 14, verso 1. E aconteceu nos dias de Enafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berga, rei de Sodoma, a Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, e a Sebebé, rei de Zoim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal, ou Mar Morto, como nós conhecemos. E ali efetuou-se uma grande guerra. Grande foi o estrago.
E a Bíblia nos mostra que de repente sai no prejuízo Ló. Ló, sobrinho de Abraão, acaba sendo levado cativo. No versículo 12, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Ener. Eles eram confederados de Abrão. Ouviu, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, ele está fazendo referência a Ló, armou os seus criados, nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Deixa eu parar aqui. Abraão tem uma ideia. É meu irmão, não importa quanto ele tem errado. Ló faz parte da minha parentela, não importa a decisão que ele tomou. Ele está cativo, ele está padecendo porque tomou uma péssima decisão, mas eu não vou deixar morrer. Eu vou lutar pela vida dele. E aí nesse instante ele toma uma decisão mais inusitada ainda, porque qualquer outro diria assim: ei, Ló, bem feito, me deu as costas, foi ingrato, falou mal de mim, deixou os seus pastores falar mal de mim, bem feito, agora paga o preço, vai ficar cativo, eu não estou nem aí, se vira. Abraão toma uma decisão: eu vou lá, vou socorrer. Em nenhum momento ele critica, em nenhum momento ele diz bem feito, e ainda faz uma coisa mais inusitada ainda. Ele diz assim: deixa eu ver quantos criados eu tenho. Ele começa a contar. E ele pega criados que eram homens adultos, que poderiam ser utilizados na guerra. E ele faz essa contagem e ele tem ali 318 criados andando com ele em pleno deserto. Ele olha para aquela situação e arma-os e diz assim: toma aí, você acha? Imagina de repente surge uma situação e eu digo assim: peraí, vou pegar a arma aqui e distribuir para todo mundo. Pronto, agora vocês vão sair para guerrear comigo. Nunca pegou uma arma, nunca lutou, nunca deu um tapa no mosquito e de repente se vê diante de uma guerra. Pega os 318 servos, não é guerreiro, servos. Pega 318 homens inexperientes e vão para uma guerra com gente que é experiente na guerra. Sabe o que é isso, querido? Quando você está na direção de Deus, até o servo mais simples vira um verdadeiro guerreiro nas mãos de Deus. De repente você começa a receber armas de Deus, a guerra surge diante de você. Abraão não tinha nada a ver com aquilo, mas ele disse: eu vou comprar essa guerra, eu vou para a batalha. Vamos lá, quem é o servo que está disposto a ir para a batalha? 318 diz: Abraão, eis-nos aqui. Então vai tomar a arma, meu filho. Pega a arma. Pega a arma espiritual agora, você, irmão. Quem é servo de Deus aqui? Pega a arma de Deus agora e se prepara para a batalha. E eles começam a pegar as armas e vão em direção à batalha. Para enfrentar guerreiros experientes. Mas quando a mão de Deus está sobre você, não se preocupe: meu Deus, eu não tenho esse currículo, eu não tenho experiência, meu Deus, eu tentei bater nessa porta, mas eu não sei como
iria dizer, como disse Davi: tu vens a mim com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Aleluia. A guerra está travada, irmão, mas você vai vencer porque você está indo em nome do Senhor. A guerra está travada, talvez a guerra nem seja sua, talvez você esteja comprando coisa que nem é luta sua, talvez você esteja envolvido numa guerra que você não queria, nem procurou por ela, mas Deus já te deu a vitória. Deus já está entrando com vitória nessa situação. Aí você para analisar, e a vitória passa a ser surpreendente. Vamos ler. De Gênesis, versículo 12 e 13. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manê, do amorreu, irmão de Escol, irmão de Ené. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguia, ou os perseguiu até Dan, e dividiu-os contra eles de noite. E ele e os seus criados e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o seu povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Sabé, que é o vale do rei. Escute agora. Quando Deus entra na guerra de alguém, a vitória é certa. Amém. Sabe qual foi o segredo de Abraão, ou de Abrão, como era chamado nesse período? É que ele tinha um altar para o Senhor. Ele invocava e buscava o Senhor. Então, quando a batalha surgia, podia surpreender a notícia, mas não era feito de calça curta, ele tinha solução. Deixa eu te falar, se você continuar buscando o Senhor, e se você não estava buscando, passar a buscar o Senhor a partir de agora, ainda que venha alguma notícia para te surpreender, você não vai ser pego, querido, de calça curta. Você vai ter condição de resolver, você vai ter os meios, Deus vai dar estratégia, Deus vai usar coisas até talvez insignificantes. Quem olhou talvez até os confederados de Abraão, ou de Abrão, olhou para aqueles 300 e disse assim: Abraão deve estar ficando doido, a gente fez uma aliança com um cara meio doido. Enquanto a gente estava esperando um exército, ele aparece com 318 criados. Que negócio é esse? Mas tinha a bênção de Deus sobre ele. Deus já tinha falado com ele. Deus havia se revelado a ele. Deus havia dado promessa que daria toda aquela terra a ele. Então ele sabia, se Deus está me dando tanta promessa, querido, então se eu tenho uma promessa de Deus, a vitória é certa. Tem gente que diz assim: meu Deus, que luta, tu me deu uma promessa de vitória e apareceu uma luta. Se alegra, exalta o Senhor, tenha coragem, não desanima, te levanta, enfrenta essa situação e saiba que a vitória é certa, porque a promessa você já tem, a promessa já é tua. Amém. Aí você vai notar algo importante. Depois disso, guerra e vitória, o sobrinho solto, Abraão não deu nenhum sermão em Ló. Em nenhum momento você vai ouvir ou ler Abraão dizendo assim a Ló: bem feito, Ló,
pegando ele pela orelha, dizendo: não te falei, você devia ter tomado uma decisão melhor. Não. Deus não faz isso. E os seus servos maduros, filhos maduros, também não fazem assim. Deus não faz isso, e os servos de Deus que são maduros não fazem isso. Tem gente que fica lançando no rosto o fracasso do outro. Não faça isso, querido. Tem gente que fica o tempo todo apontando os erros do outro. Não faça isso. Entenda algo, que naquele instante ele foi lá, socorreu Ló, e Ló estava errado. Mas ele não cobrou Ló, ele não pediu nada para Ló, ele não pediu satisfação, ele não passou em rosto, ele simplesmente socorreu e acabou. Fez a missão dele como homem de Deus. Faça a sua missão como homem e mulher de Deus. Não passe no rosto os erros do passado. Comece apenas a estender a mão. Resgate quem tiver de resgatar. Ajude quem tiver de ajudar. Socorra quem tiver de socorrer. Mas glorifique a Deus por ser útil nas mãos de Deus. Não passe no rosto de ninguém. Apenas glorifique a Deus. Senhor, obrigado, porque tu tens me ajudado a socorrer vidas. E aqui você vai notar que depois de tudo isso que a gente conclui aqui, o tempo não permite a gente pregar mais. Depois de uma grande vitória, estava um banquete esperando por ele. Ele vem caminhando. E o interessante é que o rei, conhecido como Melquisedeque, rei de Salém, e no Novo Testamento ele é utilizado como uma tipologia do próprio Jesus. E ele vem pós-guerra, prepara um banquete com pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele tinha duas funções: ele era rei e sacerdote. E a Bíblia diz, versículo 19 do capítulo 14: e abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Vamos fazer um negócio agora? Escolhe alguém do teu lado. Não fica só. Pergunta o nome se não souber. Pergunta o nome se não souber. Você vai repetir agora o que eu vou falar. Eu vou ler o texto bíblico e você vai mudar o nome de Abraão pelo nome dessa pessoa que você vai perguntar. Ok? Você vai mudar o nome de Abraão pelo nome dessa pessoa. Escute. Olha para essa pessoa agora e repete comigo. E abençoou e disse: bendito seja. Fala o nome dessa pessoa. Vamos agora continuar? O Deus Altíssimo, o possuidor. Irmãos, que profundo é esse negócio aqui. Que pena do tempo não dá para entregar mais. Dos céus e da terra. Você é possuidor dos céus, irmão. Quem é possuidor dos céus aqui? Você é possuidor dos céus. Dos céus e da terra. Vamos continuar? E bendito seja o Deus Altíssimo. Agora aponta com o dedão de profeta assim para quem está do teu lado.
Senhor.